O que não pode ser medido também não pode ser controlado. E o que não pode ser controlado não pode ser desenvolvido. Meu querido, minha querida, fazenda, pecuária, tudo quanto é atividade que envolve misturas biológicas, físicas e tudo mais, tem indicadores e tem análises que precisam ser feitas para entender o que está acontecendo, se está melhorando, se está piorando. Quando você vai fazer um check-up do seu organismo, a primeira coisa que o médico pede é o quê? Faz um exame de sangue para ver seu colesterol, sua glicose, seu triglicérides. E o agrônomo, quando vai atender uma fazenda, principalmente no quesito fertilidade de solo, o que ele pede? Uma análise de solo. É isso mesmo. Então, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre análises laboratoriais dentro do agronegócio. E, lógico, quando o assunto é altamente técnico, nós trazemos pessoas altamente capacitadas e preparadas para falar sobre o assunto. E o nosso convidado de hoje, ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Goiás e é responsável técnico do Laboratório de Terra Análises para Laboratório Terra Análises para Agropecuária desde 2012. Ele tem 35 anos de idade, com atuação em laboratório desde os 14 e atua hoje no laboratório como o responsável técnico, assinando pelos laudos de análise realizados pela empresa, desenvolvendo a equipe na execução de metodologias já existentes e implementação de novas tecnologias. A Terra Análise Agropecuária é uma empresa privada pioneira em análise de solo no estado de Goiás, atuante no agronegócio desde 1983, atendendo aos segmentos de análise para empresas do ramo agrícola, agricultura de precisão, cooperativas agrícolas, consultorias, fabricantes, fornecedores e corretivos, fertilizantes, remineralizadores e também no segmento pecuário de alimentação animal. Nosso convidado é o Emerson Macedo. Seja muito bem-vindo, Emerson. Obrigado, Pedro. Primeira coisa, satisfação, né? Rever o contemporâneo meu de faculdade. Somos amigos ali desde a época da graduação. Esse mundo do agro, eu sempre brinco que ele é grande em faturamento, em números, mas ele é pequeno em pessoas. Todo mundo conhece todo mundo, né, Emerson? Querendo ou não, volta e meia nós vamos nos encontrar aí. E quem a gente não só me conhece, em determinado momento vai te conhecer e vai fazer essa ligação entre a gente aí, né? Pronto, agora depois do episódio aí vai estar estourado aí. Pode preparar a fila do laboratório lá que vai bombar. Sim. Então você tá desde os 14 anos lá no laboratório, Emerson? Desde os 14 participando nas análises. Mas antes disso eu já andava ali dentro como criança, né? Comecei limpando lá os domingos, eu e minha irmã e tudo mais. Ia lá lanchar e tudo mais. Mas aos 14 anos eu entrei, como a gente diz aí, para assessorar, badecar, né? Popularmente falando. E aí eu conciliava com os estudos, estudava cedo, trabalhava à tarde. E aí vim nessa caminhada aí. Quando eu entrei para a universidade, ficava naquela. Ia lá assistir a aula, voltava para o laboratório, que é bem próximo ali, você conhece, da UFG. Trabalhava, fazia o que dava, voltava para a aula. Depois que terminava as aulas, após as 6, as nossas aulas acabavam 5h40, né? Pegava a moto, ia pro laboratório e assim foi. Aí formei e depois consegui ficar tempo integral. Então tô lá de 2012 para cá o tempo inteiro, né? Então desde os 14 anos eu tô aí. A gente opera lá, tem situações lá que são bem simples, que até os colaboradores perguntam se eu já fiz aquilo e falam, rapaz, comecei fazendo isso aí e hoje faço também, né? Faço coisas mais complexas, mas do básico até o final lá a gente tá atuando. Perfeito. Então você é a segunda geração do negócio, então? Isso. Meu pai iniciou na empresa lá como colaborador. Depois, num certo momento, o dono da empresa quis formar uma sociedade. Ele mexia muito com dar aula de química. Então, um professor conhecido aqui em Goiânia, chama Té. Então, seu pai é químico? O meu pai não, ele não tem formação acadêmica. Não tem formação. A diferenciação dele foi na capacidade de trabalho comunicativo, de resolver problemas. Vendedor nato? Isso, aquela pessoa que desenrola, vamos dizer assim, né? Eu tenho muito orgulho disso e agradeço todo dia de ter ele lá até hoje comigo, né? Então, foi um cara que se destacou e ao longo do tempo foi crescendo na empresa. Chegou um certo momento que o pessoal quis sair e mexer com outras situações e ele se tornou dono sozinho. Majoritário. Assim. Isso, majoritário e sozinho. E aí foi quando entrou a família para dar aquela ajuda, que naquela dificuldade toda, meus filhos,
nós precisamos pegar aqui, vocês têm como me ajudar? Opa, pai, é o caminho que eu vou trilhar. Então seu pai entrou lá como funcionário. Funcionário. Para trabalhar lá. Funcionário, coando terra, coletando a amostra tipo de assistente. moto. Assistente. Então o cara começou pau para toda a obra. E olha só, hein? E graças a Deus, e essa pessoa que foi patrão do meu pai, que é uma pessoa que a gente deve muito a ele pela oportunidade, proporcionou para a gente hoje tudo que a gente viveu e vem vivendo com a empresa. Entendi. E hoje, pro pessoal ter um pouco de noção aí do que é a terra, análises agropecuárias. Hoje vocês atuam em Goiás, no Brasil, porque hoje o laboratório ele consegue ter uma amplitude maior, né? Isso. A posição que a gente se encontra geograficamente, ela é muito favorecida. Então, a gente atende o Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso. Com a internet, nós tivemos um alcance muito grande e vem crescendo bastante o Sul e Sudeste, que era um público muito restrito. Antes da internet, era um público muito difícil da gente acessar. Hoje nós temos clientes no Paraná, no Rio Grande do Sul, principalmente empresas de fertilizantes. Fertilizantes líquidos, orgânicos, minerais, biofertilizantes. Então o pessoal alcançou a gente, nós conseguimos alcançar eles também. Então a empresa é sediada aqui no Centro-Oeste, numa posição estratégica, mas alcança o Brasil inteiro. Que legal. Então, e aí eles mandam as amostras por correio? Correio e transportador é o principal. Depende do volume, né? Isso. Por exemplo, região norte e no Mato Grosso, por exemplo, também Tocantins, Pará e o Nordeste, o pessoal manda muito por transportadora ou aquelas empresas de ônibus que fazem turismo para Goiânia. Tem muito pessoal... ônibus de linha mesmo. Isso. Tem aquele pessoal que vem fazer compra em Goiânia e a empresa traz o ônibus e leva a encomenda. Então, ela traz a encomenda do cliente, caixa de terra, caixas e caixas de terra. A gente chega aqui, avisa para a gente vai lá, busca, pega o carro, busca, faz a análise, fez a análise, avisa, envia o resultado, as planilhas, o PDF. Então, a gente alcança esse pessoal e a logística é bem facilitada. Quantos milhões de análises vocês fazem por ano? Você tem esse número? Rapaz, é em torno de 100 mil. Né? Aí tem todo tipo de matriz. 100 solo, mil. Adubo, calcário. Então, em torno de 3 mil análises isso. Mais de 3 mil análises por mês. Mais de 3.300. Bem mais. Se você fizer a 100 conta... 100 por dia. É bem... Vai. Aí tem picos, né? Todo laboratório trabalha com pico. Tem a época de análise de solo, que a agricultura de precisão está muito aquecida, o pessoal está coletando. Agosto, setembro, ali antes de jogar calcário. Isso. Colheu, o pessoal... fez a colheita, o pessoal está fazendo a amostragem de solo. E, assim, antes da safrinha ou depois da safrinha? Tem algumas que fazem antes e tem outras que fazem depois, certo? Isso vai depender mesmo do sistema de cada produtor ali. Então, fez a amostragem... Aí, isso é uma das dificuldades que os laboratórios têm. Um volume acentuado de amostra concentrado. E aí entra naquela questão. Que dia que você me entrega, quantas amostras você faz e tudo mais. E aí a gente tem que... Aí tem que funcionar 24 horas. Isso, aí traz pessoas, organiza processos, utiliza a tecnologia para facilitar. Em vez de você ficar passando resultado por resultado, você já coloca num tablet que manda para o sistema. O sistema eu já consigo enxergar os resultados de maneira geral. Esse sistema já passa isso para uma planilha de Excel da consultoria que me manda essa... Tudo interligado. Isso, tudo interligado. Então, eu consigo atender a consultoria de maneira também muito particular. Por exemplo, Pedro, você me manda sua planilha aí que você trabalha os dados, que eu vou te devolver ela com os dados. E aí a gente faz esses investimentos para tentar otimizar e atender o pessoal da maneira mais confiável e rápida possível. E você já utiliza inteligência artificial lá? A gente teve uma questão de olhar isso, principalmente na questão do atendimento, mas ainda não implementamos. Porque a gente já percebeu que, por exemplo, muitas vezes no atendimento é gasto muito tempo nosso e do próprio cliente fazendo algumas explicações que a inteligência artificial poderia responder isso. Quantas amostras eu tiro por nariz? Qual é o preço? Que análise eu devo fazer? Uma mais simples, uma intermediária, uma mais... Então, a inteligência artificial vai nos ajudar nisso. Nós estamos desenvolvendo isso. Perfeito. E, Emerson, hoje um laboratório de análise de solo, ele tem que ter algum tipo de certificação? Como é que funciona o processo legal
para um laboratório. Não é só montar um laboratório, eu imagino, né? Obviamente. Sim. Bom, você tem todas aquelas licenças que são precisas tirar, mas a gente pensa em relação ao cliente. Todo cliente, o cliente de forma geral, o público, ele faz exigência de qualidade, né? Então, assim, você tem laboratórios que não têm certificação e atuam no mercado, mas isso acaba dificultando para ele. E você tem laboratórios que fazem a certificação, que na verdade é participar do ensaio de proficiência, que chama, né? Então, a Embrapa envia para a gente algumas amostras, a gente faz essas análises, envia para eles, eles avaliam os resultados e classifica a gente com conceito A, conceito B. Isso dá o direito de a gente colocar um selo no resultado lá ou te mostrar o nosso certificado, que certifica que o laboratório tem aptidão para fazer aquelas análises. Então, por exemplo, falando da nossa empresa, nós temos certificado para análise de solo, nós temos certificado para análise de foliar, tecido vegetal, né? Nós temos certificado para análise de insumo, que é fertilizante, corretivo, nós temos certificado para análise de nutrição animal. Então, na verdade, isso é um diferencial do laboratório, não é uma exigência para você abrir, mas para o seu cliente, eu estou apto a fazer sua análise aí das amostras que você me envia. É um diferencial, né? Que bacana. Oi, mas assim, nós somos amigos aí de faculdade, né? Então nós temos aí praticamente o mesmo tempo, né, de atuação profissional no mercado da agronomia. E, cara, eu lembro de 4 laboratórios de análise de solo aqui em Goiânia. Sim. É muito ou é pouco laboratório? Hoje tem mais. Mas mesmo assim ainda é pouco, né? É pouco. Eu costumo dizer assim, a análise de solo é algo mais simples que você consegue implementar com facilidade. Porque certo? Ali é um pH, um macro, um micro, espectrofotômetro. Isso. Você fez estágio em laboratório, né? Pois é algo simples, mas que eu vejo que tem espaço ainda para crescer, amplificar isso. A dificuldade maior que eu falo em crescimento já diz respeito às outras matrizes. Fertilizante é algo um pouco mais rebuscado. Nutrição animal também. Né? Estrutura, né? Tem estrutura, equipamento diferente, né? Isso. A análise ela é mais complexa. Por quê? Quando você está falando de solo, o caminho é um só para qualquer amostra que chegar lá. É o Melich. Isso. É o Melich, é o resina, né? Aí nós estamos falando de extrator. Mas o caminho, a rota analítica, ela é muito parecida para todas as amostras. Quando nós estamos falando de fertilizante ou de nutrição animal, essa rota analítica vai mudar muito por conta da matéria-prima envolvida na fabricação de cada fertilizante. Por exemplo, você tem um fertilizante lá para analisar enxofre, sulfato de amônio. Se você fizer uma rota para enxofre, ele vai analisar só o SO4, só o sulfato. Com ácido clorídrico você consegue determinar bem. Se você enviar para o laboratório um fertilizante que tenha flor de enxofre, bentonita ou outra matéria-prima que seja enxofre elementar, a rota é diferente, metodologia é diferente. Então, eu não posso tratar todas as amostras de fertilizante da mesma forma. Eu preciso avaliar uma por uma para lançar a mão da rota analítica correta. E isso tem uma norma que rege isso? Ou você tem que saber de cabeça? E aí tem um pouco dos dois, né? Isso. Tem a perspicácia do analista, certo? Tem a parceria laboratório-cliente, que faz toda a diferença, né? E aí, o que nós seguimos? Nós seguimos o manual de métodos oficiais do Ministério da Agricultura. Isso é algo que eu acho interessante falar. A análise ela tem um método definido, tem variações... Cientificamente estudado e comprovado. Então, a análise que eu faço aqui, Pedro, outro laboratório lá do sul do país vai fazer com a mesma metodologia. Nós vamos poder comparar resultados. Por que existe isso? Para a gente seguir um padrão. Porque senão você imagina, eu faço uma análise aqui, dá um resultado, ele faz com outra metodologia lá da outra aí... Vai confiar em quem, né? Isso. E por que também existe isso? Porque eu vejo o grau maior de análise, quem realiza é o Ministério da Agricultura. Então, uma análise que eu faço aqui, o Ministério da Agricultura, muitas vezes, vai lá na misturadora de fertilizante e coleta do mesmo lote que foi para a fazenda do Pedro. E ele vai lá e analisa.
Então ele vai ver se aquele fertilizante está em conformidade. Está atendendo vendendo, os parâmetros divulgados na venda, o nível né? de garantia ali está batendo. E aí ele vai aí o produtor, quem mandou a amostra para mim, vai comparar. Não, o resultado tá beleza, não, o resultado não tá. E aí, vamos olhar o que foi. Beleza? Então, Entendi. Tem E lá no seu laboratório, você também faz análise fitopatológica ou só nutricional? Não, só nutricional. Nós temos uns parceiros aqui em Goiânia que a gente encaminha. Igual a análise de semente, eu tenho um parceiro que o pessoal manda para mim, eu envio para ele, né? Então aí, fungo, bactéria, esse tipo de coisa a gente encaminha. E muitas vezes o cliente pergunta algumas coisas assim fora do nosso escopo, mas a gente se dispõe a procurar para tentar o máximo direcionar ele. E aí a gente tem laboratório em São Paulo para análise muito específica. Hoje, aqui em Goiânia, acho que aqui em Goiânia tem minha irmã que direciona. Mas o pessoal procura bastante, por exemplo, resíduo de herbicida. Aí liga para a gente lá, ela passa o contato do pessoal, a pessoa já encaminha direto para a gente tá fazendo esse papel, esse intermédio aí que atende ele, né? E ele fica satisfeito e na hora que chegar algo do nosso escopo, ele vai lembrar da gente. Perfeito. E hoje lá vocês estão na capacidade máxima ou você ainda, assim, de análise, ou você ainda consegue atender mais volume? Dependendo da matriz, eu consigo atender mais volume. Só que aí é outro ponto, né? Você faz essa pergunta, eu vou avaliar hoje o laboratório. Amanhã pode ser que chegue lá 15 caixas de amostra, que vem 200 gramas. De uma vez? De uma vez. Outro ponto, eu trabalho muito para instituto, né? Embrapa, universidade, principalmente trabalho de pesquisa. E isso dá um leque de amostra muito grande. Então, hoje eu posso te responder assim, consigo. Amanhã, talvez, eu possa falar, Pedro, para essa demanda sua, eu vou precisar de um prazo maior. Eu prefiro ser muito honesto nesse ponto do que falar, não, Pedro, pode me mandar lá. E eu não sei como que eu vou estar amanhã. Né? Mas a gente não está na capacidade máxima, a gente tem uma folga, mas e se alguém preencher essa folga de hoje para amanhã? Né? Isso aí, imagino que deve ser igual uma linha de produção, né? Passo 1, 2, 3, 4, 5, 6... Isso, iniciei, recebi a amostra, cadastrei, preparei, eu vou até o fim. Eu não posso deixar ela ali. Até porque se eu parar nela ali, as outras vão chegando e aí vira uma bola de neve. E a amostra chegou para você, até sair o resultado é quanto tempo que você gasta, mais ou menos? Vai depender da matriz, certo? Mas normalmente uma semana. Uma semana? Isso. Porque o que acontece, Pedro? A análise, ela não é simplesmente eu fazer um procedimento aqui, pronto, acabou. Eu olho esse resultado, vou lá, olho a matriz, observo a identificação da amostra. Esse adubo é assim, essa mistura é assim, vou lá, olho a amostra. Não. A condução foi correta, a amostra que nós colocamos como referência, isso é um ponto importante. Toda análise tem uma amostra de referência junto, que eu conheço o resultado dela. Isso. A palavra é essa mesmo, testemunha. Então, se ao longo do processo a testemunha mudou alguma coisa e eu fiz a análise em paralelo, eu volto lá atrás, revejo toda a rota, reagente, avalio tudo para soltar esse resultado. Então, assim, em alguns casos a gente entrega até de um dia para o outro quando for uma determinação simples, né? E um caso de urgência, preciso disso, estou fechando uma negociação e tudo mais. Beleza, Pedro, eu passar na frente. Separo um colaborador para aquela situação, certo? Não consigo todos os dias fazer esse atendimento, mas a gente busca sempre estar entendendo. Mas, de modo geral, uma semana. Bacana. E os perrengues? Conta aí, você lembrar aí. Já teve que trabalhar de madrugada, virar à noite? Rapaz, sábado e domingo são... Eu digo que, normalmente, o sábado e o domingo eu digo que você tem pouca interrupção. Não que as interrupções sejam ruins, mas quando você está executando alguma coisa ali, principalmente método, tem muita coisa que eu preciso, por exemplo, eu preciso deixar 30 minutos. Eu não posso ter interrupção, porque eu tenho que estar ali em cima. Né? Eu já tive perrengue muito com reagente, já aconteceu. O produtor tem um histórico da área, ele sabe. E assim, a gente faz a análise e às vezes o reagente ali, aí a gente vai selecionando. Então nós já tivemos esse tipo de problema. E coisas que a gente localiza ali e fala, vamos ter que falar para o Pedro. Pedro, aguenta um pouquinho, porque eu tive que trocar toda a minha bateria de reagente para te entregar nesse prazo. Então essas coisas... volta e meia vão acontecer, mas a gente é muito claro para o cliente, não consegui, ou já consegui, já vou te entregar seu resultado.
E já deu algum BO assim, por exemplo, do produtor refutar a análise e falar, Sim. Não, isso tá errado, isso aqui. Sim. Ó, eu vou falar. Não precisa contar o santo, né? A gente é pecuarista, né? Nós temos negócio lá no Pará também e a gente tá no meio. Mas uma dificuldade, às vezes, que nós já tivemos com pecuarista. Por exemplo, nutrição animal. Morreu a vaca, tal. Nós tivemos uma situação que a empresa que faz controle de qualidade comigo, rotineiramente, empresa muito séria, muito boa, tem a frequência, faz controle das matérias-primas. O produtor mandou a amostra e deu excesso de ureia lá. E aí ele queria colocar a empresa lá no pau, né? Vamos falar assim. E a empresa sempre guarda o que ela chama de retém, né? Quando ela fabrica aquele lote, ela tira uma amostra, deixa guardadinha lá, que se der algum problema, ela tem como. Não, o lote que eu fabriquei foi esse. O que tinha acontecido? O produtor tinha coletado lá no coxo. E assim, a ureia tinha aglomerado. Ele coletou lá, mandou a análise que ele mandou, deu excesso de ureia. E a análise que a empresa mandou não deu. Aí depois deu todo um bafafá e tudo mais. Judicializou ou não? Não. Aí a empresa foi lá na fazenda e falou assim, você tem embalagem ainda intacta? Nós vamos aí coletar. A empresa coletou nas embalagens lá, enviou pra gente, guardou uma com o produtor junto e aí tudo na conformidade. Então, assim, às vezes... No caso, o produtor queria pôr a conta para a empresa. Isso, a conta da empresa. Então, às vezes, acontece algumas situações que é necessário a gente ser conservador e entender todo o contexto para poder definir alguém como culpado e procurar, né, todo mundo achar, vamos corrigir, a empresa vai dar todo o suporte, o produtor vai pegar naquilo que ele é responsável. Já teve situações desse tipo. Ainda mais ureia, né, cara? É muito sensível, né? Se molha, então... Pedro, outro problema que eu gosto de deixar o pessoal bem orientado. Fertilizante é um negócio que eu acho que o produtor deveria fazer um controle maior. Vou colocar uma situação aqui que eu acho importante falar para as pessoas. A maioria de quem faz análise são as empresas. Produtor pouco Só quando dá um problema. Só quando dá um problema. E isso, por exemplo, produtor morreu, ele vai fazer a análise do produto que ele já consumiu. Produtor não produziu, ele vai fazer a análise do fertilizante que ele já plantou. Se você avaliar o preço de uma análise de fertilizante, é irrisório perder uma tonelada. Então, não precisa fazer de tudo, mas igual você falou, tira uma amostragem ali, né? Faz de pouca coisa. E já teve muito caso, né? Principalmente assim, de fertilizante, porque, gente, vamos falar a verdade, a gente vive no Brasil. Né? E a gente sabe que o nosso povo, por ter muitas qualidades, sendo trabalhador, sendo garrador, a gente sabe que tem aquele 1% que... Sim. Né? Então, assim, cara, eu também já atuei muito, né, no campo aí, multinacional e área de cultura e tudo mais. O que você mais vê é empresa que, às vezes, né, mal intencionada, vende um fertilizante falando que tem lá XYZ, NPK e mais não sei o quê. Quando vai fazer análise, é terra, é subproduto, é coisa de enchimento que bota lá. Sim. Nós tivemos nesse último fim de ano aí muito caso desse Muito caso, né, cara? Pô, falsifica, né? Falsifica. E assim, a gente que tá no laboratório ali, como você tá mexendo com aquilo ali todo dia, você consegue perceber assim, ó. No olho. Passando a mão. Molha um pouquinho e passa a mão, você percebe. Já pegou produto falso, né? Ixi. É mesmo? Muito. E aí você fala pro produtor, isso aqui... Não, eu mando o resultado, né, e coloco no rodapé lá, análise repetida. Eu fico só esperando ele me ligar. Aí já liga pra você e fala assim, deixa eu falar, você mordeu na chumbada. Isso, aí eu já repeti essa amostra que você me mandou, o resultado é esse. Sugiro que você entre em contato com a empresa lá, oriente eles vão falar para você o que pode ter acontecido. Eles vão aí na sua propriedade, você esteja junto com eles, tira outra amostra, manda para cá, manda para mais 2 laboratórios e busca a solução do problema. Né? Que massa, hein, cara? Então, assim, o que você recomenda? O produtor comprou o fertilizante, antes de usar... Pedro, minha sugestão, produtor vai comprar fertilizante, qualquer insumo, nutrição animal, calcário, gesso, fertilizante. Calcário também?
Calcário também. Fala pro vendedor, vou comprar de você. Quando tiver descarregando lá na fazenda, eu vou tirar uma amostra. Beleza? O que o vendedor, bom vendedor, o cara que confia no produto dele vai falar? Coisa Combinado, boa. tranquilo, vou estar lá junto com você para tirar a amostra. Se o vendedor der uma... Opa! Aí já é outra história, já pensa. Né? Então, mesmo, né, produtor, vai descarregar lá. Moço, um chunchozinho é coisa simples. Vai lá no bag, Espeta vai lá bag no saco. Aí pega 10% do lote, vamos dizer, comprou 100 sacos lá de nutrição animal. 10 sacos lá, tomba o saco aleatoriamente, lá tomba bastante, pede um colaborador. Vai lá, tira 100 gramas em cada um, mistura essas partes, faz uma amostra, deixa na gavetinha lá, manda pra gente, entendeu? E pronto. Manda pelo correio mesmo. Pelo correio. Você vai trabalhar de forma segura. Pode ser que você faça a análise, beleza, tá tudo na conformidade. Pessoal, continua servindo aí que tá tudo certo. Pode ser não, na maioria dos casos. E dormiu tranquilo, casos, né? São casos esporádicos. É bem melhor. Ô Emerson, e aí, por exemplo, você faz muito curso, você acompanha laboratórios de outros estados, de fora do Brasil. Como é que você mantém atualizada assim a tecnologia? Porque eu imagino que também deve mudar muito rápido, né? Sim. Desde quando você tinha 14 anos, os equipamentos já mudou, né? Equipamento mudou e assim, o pessoal tem muito grupo de laboratório que a gente troca essa experiência, tem esses workshops que a gente participa e eu tenho uma parceria muito boa com pessoas que vieram da geração do meu pai, né? Que são químicos, que atuavam no Ministério da Agricultura e hoje trabalha comigo lá, já está aposentado e faz trabalhos, né, de consultoria para as empresas. Que legal. Então é uma pessoa que tem um conhecimento vasto na área química e ele me ajuda bastante, certo? Então aí a gente tem a troca de experiência entre os grupos, participa dos eventos que tem de laboratório, que é atualização de metodologia. Não, surgiu uma metodologia nova, a gente participa. E essa pessoa me ajuda bastante também no entendimento da parte química. A gente vem melhorando. Que legal. E estudar também aquilo que a gente gosta faz toda a diferença. Não é trabalhoso, né? Então pega um livro para ler, uma metodologia nova, isso aí a gente vai observando. E sua irmã também é da área? É agrônoma também? Minha irmã é química industrial. Aí, e aí é outro ponto que soma bastante para mim e para a empresa. O pessoal liga lá, de ordem agronômica, eu respondo. De ordem química, quando chega num grau de complexidade, que tem que explicar algumas coisas muito complexas na química, ela me dá todo o apoio e ela responde também. E são quantos colaboradores lá hoje? Lá nós estamos com 14. Caramba. Aí pessoal que trabalha dentro do laboratório, pessoal que trabalha na recepção. Aí nós temos as divisões. Pessoal que trabalha na parte de adubo, fertilizante, pessoal que trabalha na área de solo. E o pessoal do atendimento, que é um pessoal que está lá para isso. O laboratório não se restringe à análise. Uhum. Ele está ali também para trazer informação. Por exemplo, você, Pedro, Emerson, eu quero fabricar um fertilizante organomineral. Achei algumas matérias-primas aqui, quero fabricar, comercializar. Você vai entrar em contato lá, a Eloá vai te informar todas as análises que convém fazer nas matérias-primas e depois no produto acabado para você conseguir, Pedro, registrar esse produto no Ministério e depois comercializar. Perfeito. Então, hoje o nosso laboratório lá, além dele fazer a análise, ele te informa o caminho. A consultoria. Isso. E aí nós estamos ali para te guiar, para evitar retrabalhos, entende? Então, aí assim, lá... Tá você e sua irmã aqui à frente, mas você também tem outros agrônomos lá, tem outros técnicos também das áreas? Sim, nós temos os técnicos, agrônomo sou eu e meu irmão que fica lá no Pará, ele também avalia resultado e tudo mais, trabalha com a gente. Então vocês têm uma loja lá também, não? Só o ponto de recepção. Só o ponto de recepção. Isso. O pessoal deixa com ele lá e ele envia para cá, certo? E aí tem a minha irmã que é química. Mas, por exemplo, o Emerson, esse pessoal que manda as análises de fora, né? Que bom que eles mandam, né? Que é mais negócio para você, mas faz sentido? Tipo, não tem um laboratório na cidade deles? Ou é porque é um negócio igual o barbeiro, que quem começa com um já quer ficar lá, quer fazer só com você? Pedro, eu digo assim, ó, todo negócio, a fidelidade, ela acontece. É lógico que nós não temos laboratório em todas as cidades e
em algumas regiões, a logística, por exemplo, no sul do Pará, a logística para Goiânia é mais fácil que para Belém. Redenção, Rio Maria, Xinguara, o pessoal, por exemplo, que faz tratamento médico, vem muito para Goiânia e Araguaína e não vai para Belém. Então, essa logística para cá é fácil. Na Bahia, o pessoal aqui próximo da divisa com Brasília ali, manda também bastante para Goiânia. E tem laboratórios lá? Tem, mas às vezes o atendimento aqui em Goiânia de outros laboratórios e do nosso consegue fidelizar, entendeu? O Brasilzão é grande demais, né? É bom, é grande e essa culturas aí propicia para a gente poder expandir e atender todo mundo. Tem muita oportunidade, né? Tem. E tem espaço para todo mundo no mercado. Todo mundo. Se for bom, se dispor a fazer a coisa bem feita, tem espaço para todo mundo. Não precisa ter aquela competição desleal. Acho que todo mundo pode ser parceiro, né? É importante, eu acredito, que os laboratórios serem parceiros. Demais. Isso faz toda a diferença na cadeia aí. Que bacana, moçada. Esse foi o Emerson Macedo. Emerson, obrigado, cara, pelo nosso papo aí. Eu agradeço, viu? Não parece não, mas a gente tem quase uma hora que a gente está conversando aqui. Passa rápido. Né? A prosa foi muito boa. E quem quiser saber mais sobre o trabalho de vocês, quem quiser ir lá mandar umas análises para você, como é que faz? Pode entrar em contato com a gente lá, né? Digitou www.laboratorioterra.com.br. Acha a gente nas redes sociais também, Instagram, Terra Análise para Agropecuária. Emerson também, né? Eu não sou um cara muito do digital, mas a gente tá conseguindo entrar nisso aí. Emerson Macedo Rocha, então vocês me encontram e você joga também no Google lá. Joga no Google lá que vai encontrar a gente. Perfeito. E quais são os próximos passos da Terra? Rapaz, mudar, você falou, né? Vocês estão mudando. Nós vamos mudar. Se Deus quiser, esse ano nós vamos mudar, né? Já era para ter mudado antes, mas não aconteceu mudar, porque nós tivemos que expandir a estrutura, esse é o nosso passo. E nós estamos querendo cada vez mais amplificar a parte de agricultura com, né, metodologias e equipamentos, mas nós estamos partindo também para a área de mineração, que é algo muito bom e que, querendo ou não, está vinculado à agricultura. Total, ué. Fosfatos, remineralizadores, né? Então, nós estamos já atende alguma gama nisso aí. Show de bola. Valeu, Emerson. Obrigado pelo seu tempo aí de parar um pouquinho lá e vir aqui conversar com a gente. Sempre. Muito enriquecedor. E sempre que precisar, eu tô aqui e agradeço demais e você é sucesso. Tamo junto, querido. Você que assistiu esse episódio até agora, paga nós. Inscreve no canal aí, deixa seu like, comenta, compartilha. Acesse o nosso portal de notícias, portal Agro2, agro2.com.br, que nós temos pautas diárias de tudo que acontece no Brasil e no mundo do agronegócio. Fechou? Segue também nossos perfis nas redes sociais, Instagram e TikTok no @portal Agro2. Valeu, tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.